Bom, gente, retornando às videoaulas. Agora, como a gente já criou um cadastro, criou um formulário para cadastro, apresentou o formulário, né, do cadastro. Agora a gente vai fazer a inserção dos dados do cadastro no banco de dados. Então a gente vai deixar do jeito que estava mesmo, cadastro e mostrar cadastro. E a partir do mostrar cadastro, a gente vai confirmar os dados para enviar para o banco de dados. Mas a gente primeiro precisa criar um banco de dados, né? No caso, vou trabalhar aqui com o MySQL, que é bem didático, fácil de trabalhar. Eu uso para trabalhar com MySQL o ADSQL, que é um gerenciador de banco de dados, MySQL. Também tem os SQL Server da vida, mas eu trabalho com MySQL. No caso aqui, o meu tem senha. Então vou entrar aqui. Beleza. Aqui, ó, eu vou criar um novo banco. Eu já tenho alguns bancos, eu vou criar um novo. Como a gente está criando uma agenda, então eu vou dar o nome aqui de agenda. Vou deixar latim SCI, que é o padrão mesmo, não vai ter muita diferença agora no nosso banco. Perfeito. Aqui está criado o nosso banco, não tem nenhuma tabela nele, então a gente vai criar uma tabela para referenciar aquele formulário que a gente está criando. Aqui no caso eu vou dar um nome de contato para minha tabela. Não vou colocar nenhum comentário não, eu vou adicionar aqui os campos. Em banco de dados relacionais, a gente sempre coloca uma chave primária para referenciar cada tabela. Aqui no caso de contato, como eu tenho nome, telefone e e-mail, eu não vejo nenhuma coisa que não se repete. A chave primária, ela tem que ser única. Então, para a gente já tem algumas tabelas que a gente não tem uma chave única, que é um valor, por exemplo, um CPF, um CNPJ, não é uma coisa única. A gente vai definir aqui para ele um ID contato, que vai ser a nossa chave primária. Ela não vai ser permitido colocar nulo, ela vai ser auto-incremento, porque ela vai partir de 1 e vai indo 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Ele vai ser o nosso ID do contato. Aqui a gente define com o botão direito clicando aqui, ó, a gente define ele, a indexação de primária, que é a chave primária. Beleza, posso salvar aqui só para confirmar, ele aceita. Se não tivesse uma primária aqui, ele não aceitava. Então, eu coloquei a primeira aqui, ele aceitou. Agora a gente vai colocar os, os, os atributos mesmo, as colunas que a gente colocou no nosso formulário lá, os atributos, que é o nome. Esse nome, tem que reparar aqui, ó, o tipo que é o nome. O nome é um texto. E em MySQL, o texto aqui é o varchar. O tamanho aqui, ó, tamanho 50 tá bom, porque os nomes às vezes tem nomes são grandes, então é bom deixar um valor um pouco alto para pegar todos os nomes. Depois vem o telefone. Esse também é varchar, mas a gente pode diminuir o tamanho dele. Vamos colocar aqui 10, que tem o DDD e o número. Beleza. Também tem o e-mail, que é um varchar. Esse a gente vai pôr 50 também, porque às vezes tem gente que escreve e-mail grande. Perfeito, a gente criou a nossa tabela aqui. E para facilitar a vida aqui de criar, de gerenciar o banco de dados através do Visual Studio, a gente vai usar o conceito
de Store Procedures, Store Routines, que é ele facilita aqui, por exemplo, tem a divisão lá dos desenvolvedores lá, tem uns que trabalham com banco de dados e outros trabalham só com a programação. Eles trabalham com front-end lá e outros trabalham com back-end. Os de back-end, que é os que vão trabalhar com a conexão com o banco de dados, às vezes eles precisam trabalhar tanto com a conexão que não dá para a gente tirar deles a necessidade de ficar colocando aqueles selects ou insert int, que são as funções em MySQL, em SQL. A gente pode fazer aqui, deixar pronto para ele, e ele só vai chamar o nome da nossa Store Procedure. A gente vai colocar um cadastro contato aqui, vai chamar isso aqui, já vai poder trabalhar com a inserção. A gente pode deixar, ele está com padrão, mas a gente deixa assim. E já vai chamar o cadastro contato e já vai poder insert into contato. Essa aqui já é a função ó, de inserir dados na tabela contato. Perfeito? Esse aqui é um comando em SQL aqui para a gente gravar dados. Telefone e e-mail. Perfeito? Values. Aí aqui eu passo os valores. Se eu quisesse colocar direto aqui, eu colocava Wagner, tal, vírgula, não sei o que, tal. Mas aqui a gente vai trabalhar com parâmetros que vão ser passados. Antes de colocar aqui, a gente precisa criar os parâmetros. Então, aqui em cima, aqui, ó, tem parâmetros. A gente vai adicionar parâmetros. Primeiro parâmetro, a gente vai trabalhar o nome. O nome a gente colocou um varchar, né? Então, a gente vai selecionar varchar também para cá. Se alguém viu o varchar, me fala que eu não estou vendo. Ah, eu vou escrever varchar que vai ser mais rápido. Varchar, isso. Beleza. Eu coloquei em maiúsculo aqui para ficar mais certo. Telefone. Aqui, ó, se eu clicar aqui e digitar em minúsculo, eu vou escrever varchar, vai ficar esquisitinho. Varchar, olha lá, vai ficar esquisitinho. Eu não gosto de esquisitinho, eu gosto de fazer uma coisa mais apresentável, viu? O telefone a gente colocou 10, né? A gente vai definir 10 aqui. Isso também é importante, ó. Se a gente colocar aqui o valor menor que 10, e ele está esperando 10 lá, ele não vai conseguir adicionar 10, ele vai adicionar menos. Então fica bem ligado nesse conceito de valores aqui. Se colocou 10 aqui, é bom se manter os 10 igual que está lá. 50 a gente trabalhou também com e-mail. Beleza, agora a gente está colocando aqui, ó, não é os atributos telefone, não são os atributos da tabela, que são esses aqui, ó. Esses são os atributos da tabela. Esses aqui, ó, são os parâmetros da minha Store Procedure. Perfeito? Então, tá criado aqui, salvei. Aqui tá certinho. Então, aqui, ó, ele tá respeitando os nomes. Perfeito? Nome, e-mail, certo. A gente criou nossa procedure aqui. Agora a gente vai lá no código, lá no banco de dados, lá no Visual Studio. O nosso cadastro já tá certo. Aqui agora a gente precisa de inserir aqui um botão para a gente confirmar os dados que a gente vai cadastrar. Vamos trabalhar na propriedade dele aqui, ó. A gente vai vir aqui, btn confirma, btn confirma, para confirmar os dados. Calma aí, eu coloquei para diferenciar, btn de confirma. Aqui, ó, se eu vou colocar um valor no texto aqui de confirmar, só para ficar visual aqui, a pessoa clicar em confirmar, certo? Então vamos clicar em confirmar aqui, para ele ir direto para o nosso
a nossa linguagem de programação aqui, nossa classe, para a gente trabalhar. Perfeito. Eu poderia aqui, ó, inserir os dados diretamente aqui, mas eu vou criar minha procedura aqui. Eu vou fazer o primeiro procedimento aqui de adicionar referência. Por que eu preciso adicionar referência? Como eu estou trabalhando com banco de dados, eu preciso referenciar que eu estou trabalhando com ele. Aqui vai ser chato achar aqui. Vou escrever aqui que vai ser mais fácil, gente. Ó. MySQL. No caso, o meu já está selecionado o MySQL aqui. Seria só você vir aqui, tá aqui normal, você clica e dá o OK. Beleza. Agora adicionei a referência que eu vou poder trabalhar com o MySQL. Para eu confirmar se deu certo ou não, eu venho aqui no webconfig e vejo aqui, ó, que ele adicionou para mim a possibilidade de trabalhar com MySQL, a versão dele que ele passou, neutra, e aqui põe a chave para trabalhar com ele certinho. Então está confirmado, estou trabalhando com data. Beleza, agora eu vou usar aqui as bibliotecas para trabalhar com dados. Então, using system.data, eu vou trabalhar com dados, envio de dados para banco de dados. Using system.data.OLEDBC. Aqui eu tenho que especificar mesmo que eu vou trabalhar com OLEDBC. Using agora o MySQL.data e o using MySQL.data.cliente MySQL cliente. Por que eu tenho que fazer isso? Colocar data e colocar o MySQL cliente. Como o MySQL aqui não é nativo, sim, do Visual Studio, porque para a Microsoft ela sempre vai pender para o lado do SQL Server, que é o dela, né? No SQL aqui a gente está fazendo um galho aqui de conexão para trabalhar com ele. Beleza. Agora eu vou criar aqui uma conexão com o banco de dados. Então é MySQL Connection SQL Connection. Vou dar um nome para ela de conexão. Aqui, como todo objeto, dá um new connection. Certo. Isso aqui. Agora eu preciso definir para ela onde que eu quero conectar. Eu quero conectar no server. Qual que é o servidor que eu estou conectando? No caso é o localhost, que está na minha máquina. Então eu estou conectando no localhost. Se fosse algum outro servidor remoto, eu teria que colocar aqui que é o endereço dele para ele conectar. Aqui, ó, eu vou usar o user ID vai ser o root e o password, caso você não tenha senha no seu MySQL, você não precisa colocar. Como eu tenho, eu vou colocar, mas não agora. Depois eu coloco. Quando ele estiver rodando aqui, eu dou uma pausadinha e coloco. Perfeito. Às vezes aparece ali. Mas na hora que for terminar mesmo a conexão, eu coloco. Aí eu tenho que definir também qual que é a base de dados, database, que eu vou trabalhar. No caso é a agenda, né? Que a gente criou, agenda. Certo? Vou só dar uma confirmada. Nossa senhora, são 2 horas da manhã e eu brincando de trabalhar aqui. É agenda, isso mesmo, agenda. Perfeito, é agenda mesmo, tá certo. Server, você tem que reparar certinho aqui para não dar nenhum problema.
Beleza. Agora eu vou trabalhar aqui. Eu poderia colocar aqui a minha conexão direto aqui e conectar. Mas uma boa prática aqui é sempre bom a gente separar para a gente poder reutilizar ele novamente. Por exemplo, se eu tivesse um outro botão aqui que faria a mesma função dele, mas fosse um botão diferente, eu teria que colocar de novo a conexão toda lá dentro. Eu vou mostrar a conexão, o tamanho que ela é. Você vai querer ver se você vai querer digitar ela toda hora. Cadastro, contato. É o nome da minha Store Procedure lá. Então toda função aqui, mesmo ela sendo void, ela vai esperar algum parâmetro. No caso aqui ele está como vazio, mas a gente quer passar os dados que foram enviados no formulário para a gente. Aqui, ó, eu poderia colocar direto, como é trabalhando com sessão, eu precisaria passar esses valores aqui, eu poderia colocar direto a sessão. Mas para exemplificar mais fácil aqui, eu vou colocar os valores que eu vou precisar. String telefone e string e-mail. Eu não precisaria criar esse aqui, se eu colocasse na sessão direto aqui e já enviasse. Poderia até fazer uma limpeza da sessão aqui, colocar nulo nela, né? Depois que eu enviasse, tá feito certinho. Mas vamos lá, vamos fazer do jeito convencional aqui, para ficar um exemplo geral. Certo, depois de eu criar a minha MySQL Connection, eu vou criar agora o meu comando para trabalhar com minha conexão. Eu vou dar o nome de comando, para ficar mais fácil de lembrar o que eu estou fazendo. Que eu vou estar dando o nome do meu comando. O que é o meu comando? O meu comando é o cadastro contato, ou seja, é a minha conexão, é a minha Store Procedure. Depois eu vou estar passando a conexão que eu vou estar utilizando para usar esse comando. Vamos ver se está certo aqui. Qualquer coisa, se der algum problema de nome, você copia o nome que está aqui, ó, e cola. Vem aqui, cola aqui. Perfeito. Cadastro contato. Cadastro contato certinho. Agora que eu criei a minha conexão, eu preciso definir qual que é o tipo desse comando que eu estou usando. O tipo de comando. Então, eu vou fazer o comando e passar para ele o que o meu comando vai ser. O meu comando ele vai ser do tipo. Qual que é o tipo de comando que ele vai ser? Ele vai ser do tipo command type .store procedure. Store procedure é a mesma coisa que store routine. Você pode chamar um de store procedure e store routine, que não faz diferença nenhuma. A nomenclatura só leva a mesma coisa. Certo? Agora eu vou passar os parâmetros que eu estou recebendo. Os parâmetros .add é a função de adicionar os valores. Aí ele espera dois dados. No caso aqui, eu vou estar passando para o parâmetro nome, que está lá na minha Store Procedure, o parâmetro nome, que é o daqui, não, está até referência, que é o da minha função. Perfeito? E depois comando .parameter.add e passar o telefone
parâmetro telefone. Estou escrevendo errado aqui. Parâmetro esse é parâmetro, nossa. Telefone. Ai, viajando aqui, escrevi parâmetro. Comando, outro parâmetro. E passar o e-mail que está lá na minha Store Procedure. Ela vai receber o e-mail, que é o parâmetro que estou recebendo aqui. Perfeito? Eu vou receber de algum lugar esses parâmetros aqui e vou passar para minha Store Procedure. Certo? Feito isso, eu vou agora fazer abrir minha conexão. Mas ficar abrindo a conexão assim, ficar fazendo as funções do MySQL sem tratar caso aconteça um erro, pode deixar para travar nosso sistema aqui e ficar ali naquele looping sem fazer nada. Então eu vou tratar o erro aqui usando o try catch. O que o try catch faz? Ele trata o erro. Por exemplo, a gente vai tratar o erro MySQL exception. Vou dar um nome de erro aqui para ele. Se o MySQL, se a conexão der errado, se der algum problema, a gente vai esperar uma resposta. Mas onde que a gente vai esperar uma resposta? A gente não tem nada ali saindo, né? Nenhuma opção de saída. Vamos criar uma então. A gente vai vir aqui, ó. Vamos criar uma opção de saída aqui, que vai ser um label de saída. Esse label aqui, a gente vai lá nos opções dele aqui. Vamos tirar esse teste aqui, não vai ter teste nenhum não. Vamos só definir ele como txt msg, beleza. Text message, certo? Olha lá, bonitinho. Text msg. Perfeito. Então, o meu erro, se acontecer algum erro, eu vou fazer o como é que é? Deixa eu ver. txt.message.text, a propriedade de texto dele vai receber o erro ponto mensagem, que é a mensagem do erro que está acontecendo. Perfeito? Certo, eu já arrumei se acontecer algum erro. Agora a gente vai abrir a nossa conexão, né? Open connection. Perfeito. A gente vai abrir a nossa conexão e vai executar o comando que a gente está usando ali em cima, que é o carry. A gente vai chamar o execute non carry para executar a função, o comando ali que a gente precisa. O execute non carry ele vai executar o min store routine. Se der tudo certo nessa execução aqui, eu estou chamando de text. Ah, isso aí, gente. Isso aqui é um erro. Vamos voltar. É um erro visual. Não é um erro que vai atrapalhar, não. É um erro visual. Aqui, ó, como é um label, não é um text, eu vou colocar lbl message. Entendeu? Aqui tá dando erro, mas é só eu arrumar aqui. lbl. LBL, tô bugando o LBL aqui e não aparece. É ruim isso, tá dando erro. Certo?
ponto e vírgula, meu filho. Eu tenho que passar alguma coisa para ele. Então, se der certo, o cadastro foi efetuado, certo? O cadastro foi efetuado. Beleza. Agora, como eu abri a minha conexão, na hora que eu finalizar tudo aqui, eu vou finalizar a minha conexão. Então, conexão.close e fecha a minha conexão. Ele vai passar os dados, vai abrir a conexão, vai executar o comando. Se correr tudo bem, ele cadastra. Se não, ele vai retornar uma mensagem de erro falando o que pode ser o erro. Em inglês. É, isso aí. O erro vai ser em inglês. Então, estudo inglês. Perfeito. Aqui. Tá, mas cadê os parâmetros? Onde que eu vou passar os parâmetros? Então, como eu cliquei o botão confirmar lá, então ele vai chamar para mim a minha função cadastra. Vai chamar a minha função mesmo? Chama cadastra. Chama quanto cadastra? Cadastro. Chama a função chama cadastro. E vai passar para eles os parâmetros que eu estou precisando. Quais são os parâmetros? Eu posso usar aqui as sessions, ou se não, eu também posso usar os meus LBLs. lbl.nometest, vai passar. lbl.telefone.test, vai passar. E o lbl email.test, ele também vai passar. Certo? Ele vai passar esses dados aqui. Passou aqui, ele vai passar para cá e que vai enviar lá para o banco de dados. Certo? Então, vamos lá, vamos tentar agora fazer a nosso cadastro aqui no banco de dados. Então, vamos executar aqui o cadastrar contato. Vou usar aqui algum que já foi usado. Verônica tem esse telefone e um e-mail de Verônica. Perfeito. Verônica, um telefone. Ele está amarelo assim porque eu estou utilizando os dados que já foram cadastrados. Não foram cadastrados, já foram digitados aqui no navegador, certo? Então eu clico em cadastrar. Ele vem aqui para minha tela mostrar contatos, né? Eu visualizo os dados e clico em confirmar. Se ocorrer tudo bem, ele vai me retornar o erro certo. Caso aqui, ó, falando que não tem password, então agora é o momento de eu pausar o vídeo e ir lá colocar o password, depois voltar aqui, tá? Aguenta aí. Bem, voltando aqui agora naquela última tela que eu tava, né? Agora eu vou clicar em confirmar e agora eu espero que dê certo, sem aquele negócio de password. E o cadastro foi efetuado. Olha que legal, o cadastro foi efetuado. Então vamos ver se o cadastro foi efetuado de verdade aqui no banco de dados. A gente vai clicar em contato, vai ver lá nos dados e vai ver que a nossa amiga Verônica, que é a minha namorada na verdade, esse telefone não é dela, viu? Não é, viu? Não é. Está cadastrada com sucesso. Vamos fazer outro teste aqui, ó. Aqui tá aparecendo, né? Então vamos fazer outro teste para ver se tá funcionando mesmo, né? Não, no link não. Vou lá no navegador. Fazer outro teste. Só voltar aqui. Voltar de novo. Eu posso fazer um botão voltar também, né? Verônica 2. Esse número aqui. E arroba oi. Beleza, vou criar um Verônica 2 com o telefone mesmo. E cadastrar. Esses são os dados? São. Eu confirmo. E o cadastro foi efetuado. Olha, não apareceu. Por que será que não apareceu? Porque eu não atualizei ainda. É só clicar aqui em atualizar, ó, e aparece Verônica. Beleza? Olha, deu certo.
Então a gente conseguiu conectar com o banco de dados, usar a Store Procedure, né? E fazer o nosso formulário enviar dados para o banco de dados. Perfeito. Então, tá certinho, gente. Valeu.